Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos nessa manhã. Vamos ter uma palavra de oração. Ser exaltado mesmo, Senhor. O Senhor é exaltado na terra, nos céus, sobre as nossas vidas. Nós confessamos, Senhor, que não há ninguém como Tu. O Senhor é o único, Senhor, Salvador, o nosso pastor. Declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso primeiro amor. O Senhor está acima de todas as coisas. Te amamos, Senhor, e te amamos porque o Senhor primeiro nos amou. O Senhor veio ao nosso encontro, Senhor. O Senhor nos atraiu com cordas eternas de amor. E nessa manhã, Senhor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome. Reconhecemos, Senhor, que não há ninguém como Tu. Tu és, Senhor, o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Tu és o tudo de Deus para nós. Te bendizemos nessa manhã, Senhor. Seja glorificado no nosso meio. Amém. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos, então, abrirem no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, apenas o versículo 6. Dá para dizer até de cor, né, irmãos? Assim diz a Escritura. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras intrigantes proferidas por Jesus. Não deveriam ser, mas foram. Observe, irmãos, como começa esse versículo. Respondeu-lhe Jesus. Jesus tinha acabado de afirmar: vocês sabem o caminho para onde eu vou. E Tomé, por sua vez, lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? E disse Jesus, e respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja Filipe numa fala um pouco mais ousada, de certa forma contestando o Senhor, após Jesus dizer: se tivesses me conhecido, conhecerias também o Pai. E Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus disse para ele: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os discípulos estavam atônitos, completamente assustados, meus irmãos, sem compreender o que estava acontecendo. Eles estavam agora ouvindo palavras tão diferentes a que eles estavam acostumados. As palavras de Jesus nesse momento eram palavras conflitantes. Imagine só você, volte um pouquinho no capítulo 13. Imagine os discípulos ouvindo Jesus dizer: vou comer com vocês a última Páscoa, até o meu sofrimento, e nunca mais comereis, até que se cumpra o reino de Deus. Imagine, eles ouvindo Jesus dizer, e após Jesus dizer essas palavras, Jesus então se cinge com uma toalha, e num ato humilhante começa a lavar os seus pés. Pedro, completamente constrangido com o amor do Senhor, não quer permitir que Jesus lhe faça isso. Então Jesus se vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Logo depois disso, Jesus anuncia que ali entre eles havia um traidor. E ele logo faz a denúncia de quem era, dando um pedaço de pão molhado para Judas, que imediatamente foi tomado por Satanás e saiu. E ao sair ouviu Jesus dizer: o que pretendes fazer, faze-os depressa. Os discípulos não perceberam. Os discípulos não estavam compreendendo. Foi então que Jesus disse a eles no versículo 31 do capítulo 13: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Disse mais o Senhor, no versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir.
No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 27, Jesus vai dizer aos seus discípulos que está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro, escandalizado com essas palavras, ele diz a Jesus: Jesus, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu estou pronto para ir para a prisão e para a morte contigo. E Jesus responde a Pedro: Pedro, essa noite ainda, antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Em seguida, Jesus chama Pedro, Tiago e João para irem ali ao Getsemane. Ali, Jesus foi tomado de pavor e de angústia, e ele disse aos que estavam com eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E Jesus se afastou, e orando mais intensamente, chegando a suar sangue, porque grande era o seu sofrimento, e ali ele era consolado por um anjo, e suplicava ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade. Jesus então se levanta da oração, e ele encontra os discípulos dormindo. Jesus os desperta do sono, e diz para eles: levantem-se, vamos embora daqui. E logo que eles se levantaram para ir embora, chega então Judas, o traidor, acompanhados de soldados completamente armados, para prenderem Jesus. Pedro, num ato impulsivo, se adianta e corta a orelha de um dos soldados. Jesus então exorta Pedro, dizendo: Pedro, guarda a sua espada. E Jesus então cura a orelha daquele soldado. E Jesus então, ele se entrega para ser preso. Esse é o contexto, irmãos. Esse é o contexto que deixou os discípulos como que em estado de choque, alarmados, completamente perdidos, confusos, sem saber o que pensar. Há pouco tempo atrás, esses discípulos tinham depositado a sua fé no Senhor e largado tudo o que tinham para segui-lo. E nessa caminhada, eles testemunharam o amor cativante de Jesus. Testemunharam a sua sabedoria diante dos religiosos. Eles testemunharam também o seu poder absoluto, realizando sinais e milagres. Esses discípulos, eles viviam completamente confiantes, encorajados, descansados, experimentando a mais plena suficiência do nosso amado Senhor Jesus, suprindo-os em todas as suas necessidades. Certa vez, Jesus até perguntou para eles: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles disseram: nada nos faltaram. Essa era a realidade vivida então pelos discípulos, até que o mesmo Senhor, cheio de poder, cheio de autoridade, parece falhar ao dizer palavras como que: vou comer com vocês a última Páscoa. Há um traidor entre vocês. Eu estou indo embora e o lugar para o qual eu vou, vocês não podem ir. A minha alma está profundamente triste até a morte. Eu serei ferido e vocês me abandonarão. Percebe, irmãos? É diante desse quadro, então, que os discípulos estão em estado de choque. Estão completamente temerosos, cheios de medo, cheios de pavor. E, irmãos, aqui cabe um ponto. Se existe medo, se existe pavor, se existe temor, é porque há falta de amor. E se há falta de amor, é porque também há falta de fé. Por algum momento os discípulos deixaram de ouvir as palavras do Senhor, deixaram de guardar as suas palavras. Por algum momento eles tiraram os olhos de Jesus, e como Pedro naquele episódio das águas, ao tirar os olhos de Jesus, afundaram. Eles estão ali tomados de pavor, tomados de medo. Irmãos, e o que 1 João 4:18 vai dizer para nós? Vai dizer que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vejam bem essas palavras. No amor
não existe medo. Significa que o medo pode não nos sobrevir? Não, não é isso. A palavra está dizendo que no amor não existe medo, mas se o medo sobrevier, a palavra está dizendo assim que o perfeito amor lança fora o medo. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então, à medida que eu ouço as suas palavras e as retenho, as guardo, eu estou sendo aperfeiçoado no amor. Quando eu não guardo as suas palavras, então o tormento toma conta de mim. E eu não sou aperfeiçoado no amor. Então, a palavra está dizendo que o perfeito amor lança fora o medo. E Jesus disse, o que Jesus disse? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Coloque seus olhos aqui no capítulo 14, no versículo 21. Observe o que o Senhor está dizendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vire a página da sua Bíblia, capítulo 15, versículo 10. Vai dizer assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E por fim, o versículo 5 do capítulo 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus aqui está proferindo algumas palavras, e ele mesmo dá o testemunho da palavra que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu permaneço no Pai porque eu guardo os seus mandamentos. Assim é conosco, nós somos os ramos, o Senhor é a videira verdadeira. E o que é possível então, e o que é necessário então para permanecer no Senhor? E permanecer significa residir, morar, habitar, não ir embora, ser sustentado, ser mantido. Permanecer no Senhor é ser mantido pela seiva da videira verdadeira. E o que é necessário então para permanecer no Senhor? Guardar os seus mandamentos. Meus irmãos, é exatamente isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Nós estamos aqui participando desse momento sublime, da mesa do Senhor. Nós estamos obedecendo ao seu mandamento, guardando o seu mandamento, fazendo memória do Senhor, anunciando a sua morte, celebrando a sua ressurreição, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E o que nos dá esperança? Senão Jesus. Jesus é a nossa esperança. Irmãos, nós estávamos todos perdidos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez isso, amados irmãos, pela sua graça. Ele nos fez isso pela sua graça, e é por isso que nós estamos aqui, porque o amor do Senhor nos cativa, o amor do Senhor nos constrange, o amor do Senhor cobriu uma multidão dos nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui de todo o coração, celebrando essa mesa. E à medida que nós fazemos isso, guardamos os seus mandamentos, obedecemos os seus mandamentos. Aliás, aqui me recordo de um versículo de Provérbios, que diz que aquele que ouve as suas palavras e as obedece, viverá em segurança, em paz, em segurança e sem temor do mal. Então, quando nós estamos aqui obedecendo, guardando as suas palavras, guardando os seus mandamentos, o Senhor se manifesta aqui no nosso meio. O Senhor habita aqui e se manifesta no nosso meio. E é exatamente isso que temos provado a cada domingo, não é verdade, meus irmãos? Tanto pela manhã quanto pela noite, temos experimentado uma visitação do Senhor.
temos experimentado quão doces são as suas palavras, e como Ele é maravilhoso e tem nos edificado como igreja, como casa espiritual. É por isso que Davi vai orar lá no Salmos 27, e eu penso que isso também deve ser a nossa oração. Ele vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ou seja, no dia da adversidade, eu ficarei num lugar secreto, escondido, acolhido por o Senhor. Por isso que o Davi fala: espere em Deus, ó minha alma, dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha, Ele é o meu refúgio, e eu não serei abalado. Lá em 1 João 4,17 vai dizer: para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. E é por isso que Davi vai dizer: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Compreende, irmãos? Dito então essas palavras, observe então como que Jesus começa aqui dizendo no capítulo 14. Que palavras consoladoras. Observe no versículo 1 do capítulo 14. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Olha o que o Senhor estava dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem, não tenham medo. Está tudo sob controle, fiquem tranquilos. No versículo 27 ele vai falar: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não se preocupem e não tenham medo. E ele continua dizendo aqui: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Meus irmãos, a falta de fé é pecado. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Só para a gente ilustrar aqui, o pecado é uma doença que é gerado pela falta de fé. O remédio prescrito aqui por Jesus para curar então essa doença é a fé. É o que ele está dizendo aqui. Observe o que ele está dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. É normal, ou melhor, é comum, irmãos, corações por vezes atemorizados, seja por motivos externos, por motivos íntimos, seja por causa da nossa mente, ou às vezes por em parte do nosso corpo. É certo que nesse mundo nós passaremos por aflições. O mundo é sim um vale de lágrimas. Assim foi na vida dos discípulos. Eles já tinham provado uma realidade espiritual ao abandonarem tudo por amor a Jesus. E agora eles se encontram aqui tomados de pavor. E Jesus disse para eles, lá no final do capítulo 16, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: creiam em mim. Creiam em mim, creiam mais profundamente, descansem sem restrições, se apeguem com mais firmeza às verdades ouvidas, dependam mais completamente. A palavra vai dizer que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate a porta se abrirá. Olhem com mais firmeza, olhem com mais determinação. É isso que Jesus está dizendo. Olhem firmemente para Jesus. Pois Jesus, Ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, Ele é aquele que cria a fé no nosso coração e faz com que ela seja consumada. É isso que Ele está dizendo para os discípulos. Creiam em Deus e creiam em mim. E Ele dá a razão para isso, meus irmãos. Ele dá o porquê. Vamos continuar aqui. No versículo 2 e no versículo 3, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele dá o porquê aqui: na casa de meu pai
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então ele está dizendo, não se preocupem, creem em mim. Sabe por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Nós somos casa do Pai. Nós somos um templo onde o Espírito de Cristo habita em nós. E ele está dizendo ali para os discípulos, não se preocupem. Lá na casa de meu pai já há muitas pessoas. Já tem muitas pessoas lá. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Olha um sinal de amor de Jesus aqui. Também não vai faltar lugar, porque eu vou vos preparar lugar. Ele, como um sinal de amor por cada um de nós, ele preparará um lugar para nós. E quando voltar, vos receberei para mim mesmo. Então observe essas palavras. Embora Jesus está aqui fazendo menção do céu como a casa do Pai, um lugar onde já há muitas pessoas, um lugar que ele mesmo preparou e que ele vai voltar para receber os seus discípulos. Irmãos, olha que palavras benditas que termina aqui no versículo 3, que ele está dizendo para os seus discípulos. Para que, onde eu estou, estejais vós também. Oh, glória! Está aqui, Jesus morreu e Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu para nos unir eternamente com Ele, numa aliança inquebrável, porque se fomos unidos na sua morte, semelhantemente também seremos unidos na sua ressurreição, porque está escrito, foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Jesus nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Irmãos, agora não há mais necessidade de subirmos ao monte. Agora nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Há uma realidade espiritual como há aqui nessa manhã, neste pão que simboliza o corpo partido de Cristo e o cálice que simboliza o seu sangue derramado. E expõe para nós uma realidade espiritual de aliança eterna, no qual nós nos alimentamos para sermos sustentados pela sua vida. Então, observe essas palavras que Jesus está dizendo. Creiam em mim, creiam em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E a minha ida significa que eu estabeleci com vocês uma união perpétua, eterna, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente em Jesus, irmãos, o supremo propósito do Pai é que todas as coisas apontem para Jesus, que todas as coisas sejam convergidas a Ele, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. É por isso que Ele está dizendo com tanta autoridade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. É por isso que Maria escolheu a boa parte, e essa não poderá lhe ser tirada. Como o salmista que disse, para onde fugirei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Vai dizer assim, pois em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Observe, irmãos, não há outra alternativa. Não é um caminho, é o caminho. Não é uma verdade, é a verdade. Não é uma vida, é a vida. Não há outra alternativa. Somente em Jesus nós encontramos paz. E Ele estabeleceu paz tanto para os que estão perto, quanto aos que estão longe. Porque Ele é o caminho. Irmãos, quando nós vamos fazer uma viagem e utilizamos o GPS, é necessário que passamos duas informações, não é verdade? Uma, qual é a nossa localização? E a outra, qual é o seu local de destino? Passado então essas informações, o mapa é estabelecido e o destino já está certo. Compreende? Assim também é conosco. Porque se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora há um novo e vivo caminho. É Jesus, Ele é o caminho. Então, se estamos em Cristo, se a nossa identidade está firmada no Senhor Jesus, o destino já está traçado. É a casa de meu Pai. A casa de meu Pai, onde há muitas moradas. A casa do meu Pai, onde há um lugar que eu mesmo vos preparei. Por isso que a palavra fala assim, que há caminho que parece direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. O homem supõe ter um caminho, mas ele trilha os seus próprios caminhos, e esses caminhos te levam para longe do Senhor. Mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho. E a palavra fala assim, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Então eu quero dizer para você, se tem alguém aqui, nessa manhã, que ainda não entregou o seu caminho para o Senhor, essa é uma oportunidade. É uma oportunidade única, que você pode se derramar aos pés do Senhor e reconhecer Ele como o verdadeiro caminho e entregar o seu caminho. E para aqueles que já entregaram o seu caminho, mas por um acaso podem estar passando por um momento de tribulação e nesse momento estão tomados de angústia e de pavor, a palavra fala assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a verdade do Evangelho, meu irmão. É a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quando Deus nos olha, Ele vê a vida de Cristo. E a vida de Cristo atende todas as demandas de justiça do Pai. Por isso que nós devemos guardar os seus mandamentos e permanecer no Senhor, para permanecermos de pé até aquele grandioso encontro em que estaremos no nosso destino final, a casa do meu Pai, como o próprio Jesus disse. E aqui termino, meus irmãos, a casa do meu Pai. A casa do meu Pai é um lugar que já está preparado para nós. É um lugar onde nós chegaremos e o Pai já está à nossa espera. É um lugar onde nós seremos abraçados, seremos acolhidos, onde nós receberemos um anel no dedo, vestes novas, sandálias nos pés, um novilho cevado, estará ali para a gente ceiarmos, comermos juntos, eternamente. E o Pai vai dizer a nós, tudo que é meu é teu. Tudo isso por causa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Temos motivo ou não, irmãos, para adorar o Senhor nessa manhã, reconhecê-lo como nosso Senhor, o nosso pastor e bispo das nossas almas. O que seria de nós se não fosse o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida? Vamos adorar o Senhor, irmãos, nessa manhã. Não tenha vergonha, abra sua boca, reconheça o Senhor, Ele está contigo, Ele é o seu pastor, e nada lhe faltará. Amém.